Unidos, a gente tinha um movimento, um grande acontecimento que é bem marcante, que é a segregação racial, né? Então, assim, os negros naquele período, eles não tinham as mesmas possibilidades que as pessoas brancas. Eles trabalhavam em condições de trabalhos bem inferiores aos brancos, ocupavam cargos com salários menores, né, em comparação aos demais trabalhadores americanos. Então, eles trabalhavam realmente em condições bem desfavoráveis, comparando aos trabalhadores brancos americanos. Já na Europa, a gente tem um mais profundo momento do estado de bem-estar social, muito por conta do final da Segunda Guerra Mundial. O continente estava devastado, né, por conta do final da Segunda Guerra. Então, os chefes de Estado, eles identificam realmente esse momento onde eles deveriam intervir e dar condições para que essas pessoas pudessem se elevar novamente, né? Então, assim, nesse período há também o surgimento de grandes organizações internacionais que vieram a atuar nesse sentido, né? Como a ONU, a OTAN. Um outro ponto marcante, né, da questão do estado de bem-estar social, né, que não é só também por conta da Segunda Guerra Mundial, como eu já tinha falado antes, a questão da Revolução Russa, ela trouxe ideias socialistas para o continente, e isso fez com que a burguesia, né, e a classe dominante, ela ficasse um pouco receosa dessas ideias. Então eles passam a ceder, né, a algumas solicitações da classe trabalhadora, como uma tentativa de tentar parar esse movimento que vinha acontecendo na Europa. Então é importante a gente ver também a questão do estado de bem-estar social como uma questão de conquista, mas também como uma questão de pactuação, como uma questão de tentar conter esse movimento da classe trabalhadora. É importante aqui dizer que o estado de bem-estar social, como as meninas já falaram, ele não tem nada a ver com o socialismo, certo? É uma fase do capitalismo, né? Ela é totalmente voltada para o capitalismo. Ela não tem nada a ver com a questão socialista, certo? Então, na Europa, a gente percebe justamente mais profunda presença do estado de bem-estar social devido a esses fatos que eu falei para vocês. Então, assim, o estado de bem-estar social, como eu já falei, ele se relaciona diretamente ao keynesianismo porque ele tem suas origens fundamentadas a partir das ideias de Keynes, né? Keynes é o grande teórico que vai dizer que o Estado ele tem que regular, dentro das suas funções, ele tem que regular essa questão econômica, política e social. Então ele defendia o consumo em massa, a produção em massa, certo? E também defendia os salários indiretos, que seriam as políticas públicas, as políticas sociais, né? E aí a gente passa a ver que eram desenvolvidos nesses países a questão da educação, da saúde, a própria previdência, a habitação. Então, nesse sentido, é nesse momento onde ocorre a expansão e a generalização das políticas sociais, né? Das políticas públicas. E Keynes defendia, né, essa expansão dessas políticas sociais justamente porque ele entendia que as pessoas vivendo em condições melhores, elas conseguiriam consumir mais, né? E isso faria com que a economia ela girasse. Então é totalmente uma visão, não é uma visão socialista como a gente como algumas pessoas pensam, né, de um cunho socialista. Até porque Keynes ele sempre se opôs ao socialismo, mas uma visão mesmo de dar condições melhores de vida para que essas pessoas pudessem vir a consumir, fazer com que a economia girasse. Bom, agora eu vou falar sobre as principais características do keynesianismo. A primeira e mais forte característica que nós encontramos foi a oposição aos ideais liberais e neoliberais. O que quer dizer? O liberalismo econômico ele propõe um modelo de total e livre iniciativa e autorregulamentação do mercado, enquanto o Keynes ele defende que o Estado deve intervir, né, na economia sempre que for preciso. Outro ponto, outra característica é o protecionismo e o equilíbrio econômico.
A teoria keynesiana, a teoria keynesiana ela é contra o idealismo, né? E ela defende esse proteccionismo, que nada mais é uma política econômica, né, que visa proteger o mercado interno de determinado local, de determinado país, né, da concorrência externa. Ou seja, o Estado busca, né, meios ali de dificultar a entrada de produtos e serviços estrangeiros para proteger o mercado nacional, interno, né? E aí causando esse equilíbrio econômico. Outro ponto também é o investimento de capital do governo, né? Outra característica também do keynesianismo é o investimento do capital do governo. O que é isso? A partir do momento que o governo ele passa a investir nesse capital, ele passaria a ser a principal fonte, né, de fundos, e seria ele que financiaria também as necessidades desse giro de capital. O próximo ponto, a próxima característica é a redução das taxas e juros, né, outro ponto do keynesianismo, outra característica. E por último, a característica que eu vou falar é o equilíbrio entre a demanda e a produção, né? Nesse ponto, Keynes ele visa o equilíbrio não apenas pela questão da procura em potência, ele visa também a questão da capacidade do pagamento. Como que isso funciona? Ele não vê os níveis de produção não somente pelo nível de procura, ele também vê se essa procura vai ser efetivado o pagamento dessa procura desse produto, para também não causar outro tipo de problema, outro tipo de crise, né? E aí, com essa visão, né, ele acaba propondo um modo diferente de compreender essas relações entre trabalhador, entre consumidor e o próprio empresário. Eu vim dar continuidade à fala de uma colega minha que me antecede, onde nós estamos falando do keynesianismo, e eu fiquei com 4 tópicos. Fiquei com a intervenção estatal na economia, segundo Keynes, garantia de pleno emprego, segundo Keynes, benefícios, segundo Keynes, e macroeconomia, também segundo Keynes, lógico, já que estamos falando de Keynes, né? Segundo Keynes, a intervenção econômica é uma forma do governo suplementar a insuficiência do setor privado, né? Onde ele rejeitava a propriedade estatal dos meios de produção e também não aceitava o governo se justificar socialista, né? Passando a garantia do pleno emprego. Segundo Keynes, desculpa minha cachorra que ela tá querendo aparecer também. Segundo Keynes, o estado de desemprego para ele, o estado de pleno emprego para ele era um estado que não houvesse ninguém procurando emprego, não houvesse desemprego, ou se houvesse alguém procurando emprego, chegasse e o achasse o quanto antes, né? Já nos benefícios sociais, o Estado defendia a ideia de que os trabalhadores fossem assegurados pelo seguro social, pelo seguro-desemprego, pelo salário mínimo, que isso para Keynes era o mínimo que o Estado podia defender como ideia, né? Já na macroeconomia, ela surgiu como forma de oposição ao sistema do mercantilismo. Foi também chamada de Revolução Clássica, sendo um dos conceitos fundamental ao sistema da economia atual. A minha participação, eu vou estar trazendo a saída da crise, o retorno da crise em relação à política keynesiana, a qual resulta ao longo dos anos, né, a longo prazo, ela vai mostrar uma política fortemente inflacionária e vai adquirir um déficit elevado fiscal estatal e um endividamento público. Tantos são os fatores que vão contribuir para que isso venha a acontecer.
dentre eles, né, a desaceleração do crescimento econômico, aumento da inflação, desemprego, diminuição dos investimentos, problema na balança de pagamento e acumulação de capital. Lembrando que na década de 60, a Europa e o Japão, né, esses dois países, eles vão reconstituir sua economia. Aquela economia, uma vez defasada pela guerra, né, pela Segunda Guerra, nesse momento essa economia vai estar reconstituída. Com a reconstituição dessa economia, eles vão passar a reconstituir, vão deixar de ser consumidores americanos, das indústrias americanas, para constituir mercados concorrentes. Atrás de novas fronteiras, né? Conseguir uma nova, vai ser tipo assim, um novo desafio para eles. Nos anos de 1965 a 1973, o modelo fordista keynesiano vai deixar claro que eles não são capazes de conter as contradições inerentes ao capitalismo. E lembrando que mais lá na frente, né, outro fator também que vai contribuir muito, além da questão da economia da Europa, com o Japão ter se fortalecido e ele já estar estabelecido, vai ser a superprodução versus o estrangulamento do mercado consumidor, o esgotamento do modelo fordista. E também eu quero trazer aqui um fator que foi muito assim importante para que tudo isso viesse a acontecer. Na questão foi a questão da crise do petróleo, 1973. Essa crise ela foi um marco muito importante a nível econômico e ela abalou a nível econômico, ela abalou mundialmente. Por quê? Quando os países, né, quando as organizações dos países exportadores do petróleo, a OPEP, autorizou o aumento dos barris dos petróleos. Com isso, ficou difícil acesso para os outros países. Os países do Ocidente elevaram o preço dos barris dos petróleos em alta escala, ou seja, era impossível, né, o consumo do petróleo naquele tempo. E com isso, com a crise do petróleo, se respingou no Brasil também. E foi naquele tempo eles falavam que por conta, né, da dificuldade, do acesso que foi ao petróleo devido ao preço elevado, houve sim um colapso econômico. E esse colapso econômico, ele se, como é que eu posso dizer, ele se respingou no Brasil. Em 14 de novembro de 1975, o Brasil criou o programa Proálcool. Esse programa Proálcool, o Brasil já se precaveu, já estava fazendo um sistema de conseguir, né, de conseguir se locomover com outra possibilidade, que foi a questão que eles vieram a fazer, a questão do programa Proálcool.